campeonato baiano junto com o clube em qualquer lugar. Sim. Não é aquela estrelinha que não quer ir para tal lugar. É. E o Bobô ia. A maior revelação que o Bahia teve até hoje, que você considera, assim, que você viu jogar, que veio da base? Da base do Bahia, o Bahia tem... Deixa eu me lembrar quem é o jogador que veio. O Bahia tem um goleiro Jean, que jogou no São Paulo, que veio da base. O Bahia teve aquele Gabriel, que depois foi pro Flamengo, que veio da base, que hoje está no Mirassol. Então... Aquele lateral da seleção brasileira, do Daniel Alves. Daniel Alves também Bahia, veio do né? Bahia, Bahia, né? bem certinho. Uhum. E até eles teve um destaque maior no Vitória, mas ele surgiu no Bahia. Surgiu no Bahia, né? Surgiu no Bahia. Uhum. Goleiro, quem tu considera o goleiro melhor que o Bahia você viu jogar até hoje no Bahia? O Bahia teve um goleiro, João, o Rodolfo Rodrigues. Foi um uruguaio que jogou na seleção do Uruguai, jogou no Bahia. E ele era um baita de um goleiro. Sim. Mas eu, assim, de conhecimento, assim, que eu vi jogar, mesmo assim, que eu pude acompanhar, foi o Ronaldo do título de 88. Ele era um goleiro de baixa estatura, mas pegava demais. Pegava tudo. Cara. Nossa, o cara era um gato, chamava ele de gato mesmo. Então ele era um popular, e isso ele não tinha 1,60 m. Então, tinha o apelido de boneco, então era muito, muito bom goleiro. Melhor técnico do Bahia, você considera? Disparado é Evaristo de Macedo. O cara que pegou um time desconhecido e levar o cenário nacional a tornar um time do interior não, da capital, mas lá do Nordeste, campeão brasileiro. Isso é raro. O Evaristo de Macedo conseguiu. Ele teve ídolo depois que se destacou, mas quando ele montou o time, todo mundo achava que ele ia passar a maior vergonha. Sim. E ele levou o time a campeão. E não, campeão em cima do Inter, com o super time que o Inter tinha. O Inter tinha um time, meu Deus, foi considerado um dos melhores times de todos os tempos. O Evaristo, como jogador, foi um ótimo também. Ele jogou no Barcelona e Real Madrid, né? Exatamente. Ele abriu fronteira para os outros. Hoje, onde o Bahia treina, o nome é Evaristo de Macedo, em homenagem a ele. Sim. Depois do Evaristo, acho que só o Luxemburgo conseguiu treinar, foi o primeiro a voltar, né? Exatamente, acho que depois do Evaristo. Eu acho que foi só o Luxemburgo voltou no Real, né? Mas ficou pouco tempo, mas voltou. Isso mesmo. Pegou um time só de galáctico lá. Queimaram ele, né? Queimaram ele, bem certinho. Ali era difícil. Queria saber, na tua opinião, o que você acha dos jogadores que jogam uma temporada boa no seu clube. Digamos, revela um jogador no Bahia lá, joga uma Copa do Brasil bem, um Campeonato Baiano, um brasileiro, e já pensa em ir para a Europa. Você acha que ele deveria ficar mais tempo no seu clube para tentar fazer o nome? É que o futebol hoje, na minha opinião, como envolve muito dinheiro, então os caras têm a carreira curta. Então eles pensam muito em fazer o pé de meia deles. Não concordo muito, acho que o jogador deveria ficar mais um tempo mais. Assim que ele foi revelado, ele deveria até para valorizar o clube dele. Entendeu? Hoje se vende jogador com 18 anos. Para mim não deveria. Ele depois de 18 anos que ele vai se tornar um grande ídolo para a torcida, ele vai ajudar muito o clube. E quando chega essa época, ele já está sendo vendido para o Barcelona, para o Real Madrid e lá para fora. Tem muito jogador que o torcedor brasileiro já nem conhece. Foi escalado os quantos para a seleção ali, você não conhece. Saiu novo do Brasil. Na minha opinião, uma das defasagens da seleção brasileira foi esse. Então, porque foi perdendo o amor pela própria torcida. Porque se vendia muito novo e depois tu viu o cara voltando para a seleção que você nem sabia quem que era. E não foi aquele jogador que nós acompanhamos foi jogar. Sobre a arbitragem no Brasil, o que tu acha? O VAR ajudou? O VAR tá pior? E na Europa você vê que em poucos segundos você já vê o lance ali e você decide. No Brasil aquela demora de 8, 9 minutos ali. Olha, a minha opinião do VAR é assim. O VAR veio para tirar as injustiças do futebol. No Brasil não está funcionando assim. Então, infelizmente, eu acho que o VAR interfere demais na arbitragem. Tem muitas vezes que o juiz faz uma lambança lá, que era para eles corrigir, não corrige. E tem vezes que o juiz não faz e eles fazem o juiz fazer um erro. Então, eu acho que o VAR no Brasil não está na medida correta. Eles vão ter que achar um termo para melhorar. Então, e outra coisa, quando acontece um erro contra um clube, no próximo jogo parece que eles fazem de tudo para ajudar aquele time. Então, eles querem se corrigir. Acho que o critério que eles usam para um, eles não usam para outro. Exatamente. A gente vê muito pênalti que para um time é pênalti, para outro não. Então, o VAR não tem ajudado muito. E quando foi criado o VAR, João, foi no intuito de acabar com aquelas irregularidades. Tinha aqueles gol roubado, gol de mão, gol não sei o que passava. O juiz não via. E hoje o VAR, e essa parte ele corrige. Mas estão dando muito, como diz você, os critérios que estão usando estão sendo muito... para um, puxa mais para um lado e para o outro não. Exatamente. 2 pesos, 2 medidas. Está sendo assim. Complicado. Bem certinho, então...
E no Brasil é engraçado, tudo que se implanta no Brasil demora um pouquinho. Os outros países desenvolvem e já começam a usar. O Brasil fica enrolado um tempo. Para depois, é complicado. Mas para mim é gestão, é CBF, alguma coisa que tem. Esses esquemas de aposta que tu acha, deve ter umas tramóias aí. Cara, como o futebol envolve muito dinheiro, que antigamente um clube vivia de vender camisa, Sim. de contratar ídolo para levar de ingresso para as pessoas assistir jogo. Hoje o clube não tá nem para isso. Eles vivem da bet. Então a bet é quem compra as televisão, que compra. Então, cara, chega a gente ficar com medo, porque como envolve tanto dinheiro, então a gente fica com medo de uma bet estar interferindo em algum resultado. Sim. Até porque os clubes pensam assim, o ano que vem vai ter de novo. Então, quem sofre quando o time é eliminado ou perde um título é só o torcedor. Só o torcedor. Um presidente do clube, alguma coisa, te garanto que não. Sim. Até porque ele diz assim, não, eu acho que tem um planejamento, ele sabe muito bem onde é que ele pode chegar, e depois não faz muita questão, não. Então, ganhou, se não ganhou, o ano que vem tem de novo. Sim. E nós, torcedor, não conseguimos levar por esse lado. Nós queremos ganhar tudo. Os cartolas do futebol brasileiro é complicado. É complicado. E isso o Eurico Miranda já falava antes, aquele presidente do Vitória que era muito falastrão, também já falava antes, denunciava muito isso. Então, hoje a gente tem que estar com medo, as bets tá muito perigoso. Esse novo presidente da CBF... É um cara novo, vendo uma região que não tem o futebol como destaque, né? Então, mas a esperança que seja com a mente aberta. Que seja um cara estudioso, que se baseie muito nas ligas de fora. O Brasil está na hora de fazer uma reformulação. Para evitar de nós ter todo ano os mesmos campeões. Senão vai ficar, cada dia que passa, quem tem mais dinheiro está levando os campeonatos. E sobre o esquema de poupar jogadores, que tu acha? O teu time está jogando uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, e daí você poupar, você priorizar aquele campeonato. Você acha legal isso? Não concordo, João. Mas é o seguinte, o calendário brasileiro, como envolve muito dinheiro, chega a ser desumano com o jogador. Então, eu acredito que um time disputando 4, 5 campeonatos é covardia com o jogador. Tem um elenco forte também, né? Hoje, poucos times têm 2 elencos. E poucos times, entendeu? E você tem um elenco bom e um meia-boca. O meia-boca não vai dar conta, entendeu? E aí sobe os coitados piados da base... E bota no fogo, né? Muitas vezes queimando o jogador por isso. Então, para mim também, o Brasil deveria diminuir a quantidade, deixar seus campeonatos mais importantes. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os regional, todo mundo já sabe que os times não tá nem aí bota aqueles sub-20, aí se caso classificar, eles botam o time bom para ganhar o campeonato. Mas está sendo desonesto com o pessoal do interior, que espera a vida inteira para ver um clube grande, chega lá e nunca vê, né? Sim, outra coisa que a gente comenta sempre a Copa do Brasil, o pequeno agora sem esse gol fora de casa e os grandes vindo direto da Libertadores. Dificilmente você vai ver um pequeno ser campeão da Copa do Brasil. Os regulamentos foram mudando e foi favorecendo só os grandes. Antigamente, pode olhar, toda a Copa do Brasil tinha um time pequeno entre na final ou semifinal. Hoje tu ainda vê eles nas oitavas, como aconteceu agora, mas é raro. Tu vê um Retrô, um CSA ali, é raro. Sim, campeão dificilmente você vai ver um Criciúma, um Juventude, não vê mais. Santo André. Não, até pela quantidade de dinheiro que a Copa do Brasil paga, tirou praticamente os times pequenos desse desafio. Então ficou mais para os clubes grandes. Hoje ficou entre os clubes que... Hoje, para mim, é investimento. Claro, toda a vida foi. E hoje o futebol de hoje é mais ainda. Quem tem o melhor jogador, que é o jogador mais caro, o jogador que se destaca, vai ganhar alguma coisa. Quem não tem, vai só cumprir tabela. O futebol virou um jogador de empresário, né? Até para escalação para a seleção brasileira, né? Até porque tem várias denúncias aí que se diz que muitas vezes quem